Deixa eu só ir abrindo aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo a minha tela da apostila? Sim. Sim. Sim, então tá bom. Sim. Então, abrem a apostila de vocês na página 166. Então, coloca no caderno de geografia a data de hoje, o número da página. A apostila anterior nós não trabalhamos porque ela estava muito sucinta, muito resumida. Então, não tinha como usar. Agora, essa daqui tem umas partes que dá para a gente usar. Então, o que nós vamos ver primeiro? Os setores da economia. Alguém se lembra quais são os setores da economia? Vamos, quem que se lembra? Pessoal, vocês estão aí? Alguém sabe o que é setor da economia? Eu não tô vendo a tela da apostila. Você não está vendo? Não. Então, eu vou voltar de novo, pera lá. Parar a apresentação, deixa eu apresentar de novo. E agora? Não tô vendo. Não ainda? Eu tô vendo. Não. Então, sai da sala e entra de novo. Tá bom. E o restante da sala, tá vendo? Sim. Sim. Porque eu agora eu já não vejo mais a tela do Meet, eu só vejo o que eu compartilho. Tá? Então, vamos lá. Os setores da economia, vocês sabem o que é um setor da economia? Vocês viram isso no 6º ano. Alguém se lembra? É o passo a passo da matéria-prima chegar até o mercado? A produção? Setores da economia seriam todos os setores que produzem algo. Ele é dividido em 3, tá? O primário, o secundário e o terciário. Lembraram agora? Hã? Tem que participar com a professora. Sim, professora. E o setor primário, alguém sabe qual que é? É aquele que produz a matéria-prima. Quem que produz a matéria-prima? Que setor? As fábricas? Não entendi. Ah, esquece. Quem produz a matéria-prima é a agricultura, tá? E o extrativismo, certo? O segundo setor seria quem transforma a matéria-prima. Quem que transforma a matéria-prima? A indústria? Muito bem. E o terceiro setor é quem vende, quem transporta a matéria-prima. Quem que vende? Comércio? Muito bem. Então, nós temos o primeiro setor, agricultura, extrativismo e pecuária. O segundo setor é a indústria de todo tipo. E o terceiro setor é o comércio e os serviços. Então, esses são os setores da economia. Os setores da economia, eles ajudam, né? Eles que realizam todo o processo da produção da matéria. Então, tudo que a gente compra passa pelos setores da economia. Na hora que você vê aí na apostila, nós temos uma sequência dos setores da economia. O primeiro desenho que tem aí é a extração de minério. E o segundo desenho, o que que é? Industrialização. Muito bem. Então, a indústria, ela está em qual setor?
Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo. Muito bem. Depois que produz uma geladeira, um fogão, um carro, ele tem que ser transportado, né? E o transporte está em que setor? Terceiro. Muito bem, no terceiro setor. Depois que você transforma, ele chega ao mercado, tá? O comércio está em que setor? Terceiro. Isso. E depois que a gente consome, praticamente aquilo que não é ingerido é jogado fora, né? Se você toma um leite, a caixinha do leite você acaba jogando fora. Se você compra um lanche no McDonald's, você come lanche, mas a caixinha, o saquinho, o copo de suco, aquela embalagem da batatinha, vai tudo para o lixo. Tá? O lixo não pertence a nenhum setor da economia, mas é o destino final de qualquer produto que é produzido nos setores da economia. Tá? Até mesmo vocês podem dizer, mas o celular, ele é produzido, ele é transportado, ele é vendido e ele acaba indo para o lixo. Muitas vezes, essa questão de lixo, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas vocês têm que lembrar que tudo que é produzido, ele é descartado, seja por estar obsoleto ou simplesmente por não ter mais uso. Só que hoje, nós estamos dando outras funcionalidades para o lixo, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, esse esquema... eu vou pedir um favor para vocês. Eu não vejo mais a tela. Se alguém pedir permissão, vocês me avisam, tá? Tá ok? Tá. Ok. Tá bom. Este é o esquema tradicional da economia de materiais, certo? Então, essa economia de materiais, ela é muito importante para a gente poder analisar o que é consumo e o que é consumismo. Para a gente poder analisar mais para frente o produto interno bruto de um país, para a gente analisar a balança comercial de um país. Então, a gente tem que levar em consideração todo esse esquema. Existem países que eles são fortes na extração de minério. Existem países que são fortes na indústria. E existem países que só produzem lixo, porque precisa comprar tudo, precisa importar todos os produtos de outros locais. Tá? Então, aqui nós temos algumas perguntinhas. Tudo que a gente estiver falando aqui, vocês podem anotar na apostila, tá? Vocês vão respondendo direto na apostila, tá bom? De quais dessas etapas vocês participam? Vocês extraem, vocês trabalham na indústria, vocês transportam mercadoria, vocês consomem, vocês produzem lixo. Qual dessas que vocês participam? Consome e produz lixo. Consome e produz lixo. Então, vamos... Comércio e lixo. Às vezes a apostila da professora está num formato diferente, mas tudo que tem aqui tem no de vocês, tá? Às vezes tem essas palavras em amarelo, a professora colocou para a gente dar um destaque maior, tá bom? Que transformações ela podem causar no espaço geográfico? O que será que a extração faz no espaço geográfico? O espaço geográfico é todo o ambiente que nós vivemos, ou até mesmo além da onde nós vivemos. Então, por exemplo, alguém conhece a Serra dos Carajás? Já ouviu falar? Serra dos Carajás. Não. Não. A Serra dos Carajás, ela é chamada de Serra Pelada. Já ouviu falar agora? Não. Também não. Então, quando tiver curiosidade, procura Serra Pelada. É esse nome por quê? Porque era uma serra mesmo, um conjunto de morros, certo? Hoje é um vale. Então, praticamente, eles tiraram todos aqueles resíduos de rocha da serra até perfurar o solo. Para quê? Para tirar ouro. Certo? Então, desde a época da nossa colonização, aquela região está sendo explorada. Hoje não está mais tanto quanto até a década de 60, que hoje não se encontra tanto ouro lá. Mas, praticamente, ela é chamada de pelada porque era uma serra. Hoje não tem mais nada. Então, ela é vulgarmente chamada de Serra Pelada. Então, todos esses itens, eles acabam causando algo ao meio ambiente, que é o espaço geográfico. A extração, você tem que desmatar,
você muda o seu relevo. A indústria, para você construir a indústria, já acaba modificando o espaço geográfico. Para você transportar, você precisa das rodovias, das ferrovias, das hidrovias. Você acaba mudando o espaço geográfico para isso. O comércio. Imagina se a gente fosse construir um shopping aqui em Leme. Vamos construir um shopping no centro da cidade. O que será que vai acontecer com o espaço geográfico do centro da cidade de Leme? O que vocês acham? Vai mudar muito. Ia mudar praticamente todas aquelas lojinhas que a gente está acostumado. Imagina aquele na frente da igreja principal, que tem a Casas Bahia, depois tem uma outra loja, depois tem a... Como é que chama aquela loja lá? Americanas, e depois tem uma loja de calçado. Tudo aquilo lá, coloca no chão, né, destrói tudo que está lá e sobra um prédio enorme, certo? Bem grande, que tem que ter estacionamento, tem que ter área de alimentação, tem que ter toda a parte administrativa, todas as lojas, tudo lá dentro. Imagina aquele quarteirão inteiro, um shopping. Imagina como ia mudar o espaço geográfico. Imagina o trânsito ao redor, certo? Imagina a parada de transporte de mercadorias, embarque, desembarque. Imagina a mudança do espaço geográfico que ia ter aqui em Leme, fora o número de pessoas que viriam para cá, né, para poder usufruir desse local. Então, todos esses setores da economia, né, essa sequência da economia de materiais, ela acaba modificando o espaço geográfico. Vamos colocar um exemplo só. Qual que a gente pode pôr aí? Que exemplo a gente pode pôr de qualquer um desses itens, dessa sequência, um exemplo de transformação do espaço geográfico? Quem pode dar um exemplo? Iriam ter menos lojas no centro, tipo assim, sabe? Menos... Por conta do shopping? Sim. Então, a gente pode Eu não colocar... sei. Que a construções, né, modifica o espaço geográfico. O que mais? O que mais que muda o meio ambiente, o espaço geográfico, quando a gente vive desses itens aqui? A extração de recursos. Isso, a extração. Extração de recursos e etc. Muito bem. Quais são os possíveis impactos de cada uma delas no meio ambiente e as populações? Vocês acham que o meio ambiente, ele vai se adequar à extração de recursos, às construções, ou não? Ou é o homem que acaba modificando para que a população usufrua disso? O que vocês acham? Eu acho que é o homem que vai acabar modificando. Eu também acho que é o homem. E o homem modifica o meio por quê? Por que constrói rodovia? Por que constrói indústria? Para ganhar dinheiro? Para modernizar a cidade ou por dinheiro. Isso, muito bem. Então, ele constrói para resolver um problema do homem, não é? Eu preciso de indústria, por quê? Porque eu compro. Eu preciso de extração de minério, por quê? Porque a indústria tem que fabricar aquilo que eu compro. Então, o consumismo está ligado à destruição do meio ambiente? Sim. Sim. Então, vamos por aí. Consumismo versus meio ambiente. Muito bem. Entenderam por que eu coloquei isso? Então, tudo que a gente faz no meio ambiente, em prol do homem, acaba destruindo ou adequando o meio ambiente para ele. Certo? Agora, nós vamos assistir um filminho que chama A História das Coisas, tá? A história das coisas vai mostrar uma sequência de produção, desde a extração até chegar ao consumidor final. O que vocês vão fazer durante a exibição?
nós temos aí algumas perguntas, tá? Quais que vocês vão prestar mais atenção que eu vou perguntar para vocês o que que é? Isso aqui, ó. Qual a diferença? Deixa eu marcar para vocês aqui. Isso daqui é o mais principal que vocês têm que perceber durante, né, o vídeo. Qual a diferença entre obsolência planejada e obsolência percebida, tá? Porque vai levar em consideração os produtos que a gente usa. Nós vamos ver, vamos chegar à conclusão que tudo que a gente usa é produzida por uma finalidade, tá? Então, prestem muita atenção nesse item, que é esse que eu vou perguntar para vocês no final do vídeo, ok? Ok. Então, eu vou colocar o vídeo, vamos ver se vocês... Vou compartilhar, tá? Estão vendo o vídeo? Aqui não apareceu. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Apareceu agora. Apareceu? Agora vamos ver se o som tá bom, tá? Vou ligar. Ouviram? Tá bem baixinho. É, bem pouquinho. Não, bem baixo. Aqui tá no último. Que eu vou colocar no último. Nossa, vamos ver agora. E agora? Agora deu. Agora sim. deu. Agora tá bom. Tá bom ou tá muito alto? Tá ótimo. Não, tá bom. Tá bom? Então vamos lá, prestem atenção, tá? Ele tá escrito em inglês, mas a moça tá falando, já tá traduzido, tá? Você tem um deste? Sou louca pelo meu. Na verdade, adoro todas as minhas coisas. Já se perguntou de onde vêm todas as coisas que compramos e para onde vão quando nos desfazemos delas? Não conseguia deixar de pensar nisso, por isso quis saber mais sobre o assunto. E os livros diziam que as coisas se deslocam ao longo de um sistema. Da extração para a produção, para a distribuição, para o consumo e para o tratamento de lixo. Isso tudo se chama a economia de materiais. Bem, estudei um pouco mais. Eu passei 10 anos viajando pelo mundo, atrás de pistas de onde vêm as nossas coisas e para onde vão. E sabe o que eu descobri? Esta não é toda a história. Falta muita coisa nessa explicação. Em primeiro lugar, neste sistema parece que está tudo bem, sem problemas. Mas, na verdade, é um sistema em crise, porque trata-se de um sistema linear. E nós vivemos num planeta finito. E não se pode gerir um sistema linear num planeta finito, indefinidamente. Em todas as suas etapas, este sistema interage com o mundo real. A vida real não acontece numa página em branco. Interage com sociedades, culturas, economias, o ambiente. E durante as etapas, a vida vai se chocando contra seus limites. Limites que aqui não vemos porque o diagrama está incompleto. Então, voltemos atrás para preencher alguns espaços e ver o que falta. Uma das coisas mais importantes em falta são as pessoas. Sim, pessoas. As pessoas vivem e trabalham em todas as etapas desse sistema, onde algumas são um pouco mais importantes que outras. Algumas têm maior poder de decisão. Quem são elas? Comecemos pelo governo. Meus amigos dizem que eu devia usar um tanque para simbolizar o governo. E isso é uma realidade em muitos países, e cada vez mais também no nosso. Afinal, mais de 50% dos nossos impostos vão para os militares. Mas vou usar uma pessoa para simbolizar o governo, porque acredito nos valores e na visão de que o governo deve ser das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas. A função do governo é olhar por nós, cuidar de nós. Esse é o seu trabalho. Depois vem as corporações. O que leva as corporações a parecerem maiores que o governo é porque elas são maiores que o governo. Atualmente, entre as 100 maiores economias da Terra, 51 são corporações. À medida que as corporações foram crescendo, em tamanho e poder, assistimos a uma pequena mudança no governo, como se estivessem mais preocupados com o bem-estar deles do que com o nosso. Muito bem, então vejamos o que mais falta nessa imagem. Começaremos pela extração, que é uma palavra pomposa para exploração de recursos naturais, que por sua vez é uma palavra pomposa para destruir o planeta.
A verdade é que cortamos as árvores, arrebentamos as montanhas para extrair os metais, consumimos toda a água e exterminamos os animais. Aqui enfrentamos o nosso primeiro limite. Estamos ficando sem recursos naturais. Estamos utilizando demasiados materiais. Sei que isto pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Por isso temos que lidar com isso. Durante apenas as 3 últimas décadas, foram consumidos 33% dos recursos naturais do planeta. Desapareceram. Cortamos, minamos, perfuramos e destruímos o planeta tão depressa que estamos debilitando a capacidade do planeta para sustentar o nosso modo de vida. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, resta-nos menos de 4% da nossa floresta original. 40% dos cursos de água estão impróprios para o consumo. E o nosso problema não é apenas estarmos utilizando demasiados recursos, mas o fato de estarmos utilizando mais do que a nossa parte. Temos 5% da população mundial, mas usamos 30% dos recursos mundiais. Se todos consumissem ao ritmo dos Estados Unidos, precisaríamos de 3 a 5 planetas. E sabe uma coisa? Só temos um. Então, a resposta do meu país a essa limitação é simplesmente ir tomar dos outros. Este é o terceiro mundo, que alguém dirá tratar-se apenas de uma expressão para designar o local para onde foram as nossas matérias-primas. E o que é que acontece? A mesma coisa, destruição do local. 75% das zonas de pesca do planeta estão sendo exploradas ao máximo ou além da sua capacidade. Desapareceram 80% das florestas originais do planeta. Só na Amazônia perdemos 2.000 árvores por minuto, o equivalente a um campo de futebol por minuto. Então, e as pessoas que vivem aqui? Bem, de acordo com esses sujeitos, eles não são donos desses recursos, mesmo que vivam lá há gerações. Não são donos dos meios de produção, nem compram muitas coisas. Nesse sistema, quem não possui nem compra muitas coisas não tem valor. A seguir, as matérias-primas seguem para a produção, onde utilizamos energia para misturar químicos tóxicos com recursos naturais para produzir produtos contaminados com tóxicos. Há atualmente no comércio mais de 100.000 químicos sintéticos. Apenas um punhado foi testado para avaliar o seu impacto na saúde, e nenhum foi testado em relação aos impactos sinérgicos na saúde, ou seja, a interação com todos os outros químicos aos quais estamos expostos diariamente. Por isso, desconhecemos o impacto total deles na saúde e no ambiente. Mas sabemos uma coisa: os tóxicos entram e saem. Enquanto continuarmos a introduzi-los nos nossos sistemas de produção industrial, continuaremos a inserir esses tóxicos nos produtos que levamos para nossas casas, trabalho e escolas, e claro, para nossos corpos, como os BFRs, ou retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo, mas são super tóxicos. São neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro. O que é que estamos fazendo usando esses químicos? Apesar disso, os usamos em nossos computadores, eletrodomésticos, sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos nossos travesseiros, os revestimos com neurotoxinas, levamos para casa e dormimos por 8 horas com eles. Não sei, mas acho que num país com tanto potencial, poderíamos ter uma maneira melhor de evitar que as cabeças peguem fogo à noite. Sabia que essas toxinas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar e se concentram nos nossos corpos? Sabe qual é o alimento do topo da cadeia alimentar com o nível mais elevado de químicos tóxicos? O leite materno. Isto significa que os menores membros das nossas sociedades, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas a partir do leite das suas mães. Não acha que é uma incrível violação? A amamentação deveria ser o mais importante ato humano de nutrição. Deveria ser algo sagrado e seguro. A amamentação continua a ser o melhor e as mães devem amamentar, mas nós deveríamos proteger esse ato. Eles deviam protegê-lo. Eu pensava que zelavam pelos nossos interesses. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são os trabalhadores das fábricas. Muitos são mulheres em idade reprodutiva que trabalham com toxinas que afetam a gestação, carcinogênicos e muito mais. Agora eu pergunto, que tipo de mulher em idade reprodutiva trabalharia num emprego deste, exposta a estas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Essa é uma das maravilhas desse sistema. A erosão dos ecossistemas e economias locais aqui garante um fluxo constante de pessoas sem alternativas. No mundo, há 200.000 pessoas por dia se deslocando de ambientes que as sustentaram ao longo de gerações para cidades, onde muitas vivem em bairros de lata, à procura de emprego, por mais tóxico que seja. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desfeitas. Sim, as toxinas entram e saem. Muitas delas saem das fábricas em produtos, e muitas mais saem como subprodutos ou poluição. E estamos falando de muita poluição.
Nos Estados Unidos, as indústrias admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano. Deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Trata-se de outro limite, porque quem quer ver e respirar 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano? Então o que eles fazem? Mudam as fábricas poluidoras para o estrangeiro, para poluir outros países. Mas, surpresa, grande parte dessa poluição volta para nós trazida pelo vento. E o que acontece depois de todos os recursos naturais serem transformados em produtos? Passam por aqui, para a distribuição, o que significa vender todo o lixo contaminado com toxinas o mais rápido possível. Aqui, o objetivo é manter os preços baixos, com as pessoas comprando os produtos em constante movimento. Como eles mantêm os preços baixos? Pagam salários baixos aos trabalhadores das lojas e restringem o acesso aos seguros de saúde sempre que podem. Tudo se resume em exteriorizar os custos. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço. Em outras palavras, não pagamos aquilo que compramos. Outro dia estive pensando nisto. Ia a caminho do trabalho e queria ouvir as notícias. Por isso entrei numa loja para comprar um rádio. Encontrei um pequeno rádio verde engraçado que custava $4,99. Na fila do caixa pensei, como $4,99 podem refletir o custo da produção e transporte desse rádio até ele chegar nas minhas mãos? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente do Iraque. O plástico produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos numa fábrica do México. $4,99 não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira, nem parte do salário do empregado que me atendeu, ou as viagens de navio e caminhão que o rádio fez. Foi assim que eu percebi que eu não paguei o valor do rádio. Então, quem pagou? Estas pessoas pagaram com a perda do espaço dos seus recursos naturais. Estas pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças como asma e câncer. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro, pois 30% delas abandonam a escola para trabalhar nas minas de coltan, um metal que usamos em aparelhos eletrônicos baratos e descartáveis. Estas pessoas pagaram por não ter direito ao seguro de saúde. Ao longo desse sistema, pessoas contribuíram para que eu comprasse o rádio por $4,99. Mas essas contribuições não são registradas por nenhum contabilista. É isto que eu quero dizer com exteriorizar o verdadeiro custo de produção. E isso nos leva à seta dourada do consumo. O coração do sistema, o motor que impulsiona. É tão importante proteger esta seta que se tornou prioridade daqueles dois sujeitos. É por isso que após o 11 de setembro, quando nosso país estava em choque, o presidente Bush poderia ter sugerido fazer luto, rezar, ter esperança, mas não. Ele disse para fazermos compras. Compras! Nos tornamos uma nação de consumidores. Nossa principal identidade passou a ser de consumidores. Não mães, professores, agricultores, mas consumidores. Nosso valor é medido e demonstrado pelo quanto contribuímos para esta seta. Quanto consumimos. Não é isso que fazemos? Compramos, compramos, compramos. Manter os produtos circulando. E como circulam? Sabe qual a porcentagem dos produtos que circulam através desse sistema que ainda são usados 6 meses depois da venda na América do Norte? 50%? 20%? Não, 1%. 1. Em outras palavras, 99% das coisas que nós cultivamos, processamos, transformamos, 99% das coisas que percorrem o sistema são lixo em menos de 6 meses. Como é que podemos gerir um planeta com esse nível de rendimento? Mas não foi sempre assim. Hoje, o consumidor médio americano consome o dobro que há 50 anos. Pergunte à sua avó. No tempo dela, a boa gestão, a engenhosidade e a poupança eram valorizados. Então, como é que isso aconteceu? Bem, não aconteceu simplesmente. Foi planejado. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, estes sujeitos estudavam a forma de impulsionar a economia. O analista de vendas Victor Lebow articulou a solução que se tornaria a norma de todo o sistema. Ele disse: a nossa enorme economia produtiva exige que façamos do consumo a nossa forma de vida, que tornemos a compra e uso de bens em rituais, que procuremos a nossa satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego no consumo. Precisamos que as coisas sejam consumidas, destruídas, substituídas e descartadas a um ritmo cada vez maior. O conselheiro econômico do presidente Eisenhower disse: o principal objetivo da economia americana é produzir mais bens de consumo. Mais bens de consumo? O nosso principal objetivo não é providenciar cuidados médicos, ou educação, ou transportes seguros, ou sustentabilidade, ou justiça? Bens de consumo?
Como é que eles nos fizeram adotar esse sistema de forma tão entusiástica? Bem, duas das suas estratégias mais bem-sucedidas são a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva. A obsolescência planejada é uma outra forma de dizer criado para ir para o lixo. Eles fazem as coisas de modo que sejam inúteis tão rápido quanto possível para jogarmos fora e voltarmos a comprar. Isso é óbvio em sacolas ou copos de plástico, mas verifica-se isso em coisas maiores como esfregões, DVDs, máquinas fotográficas, churrasqueiras, quase tudo, até computadores. Já reparou que quando compra um computador, a tecnologia muda tão rápido que em poucos anos se torna quase um impedimento para a comunicação? Fiquei curiosa e abri um desses computadores para ver o que tinha dentro, e descobri que a peça que se muda a cada ano é apenas uma pecinha no canto. Mas não se pode mudar apenas essa peça, porque cada nova versão tem um formato diferente. Tem que jogar tudo fora e comprar um novo. Estive lendo sobre o design industrial da década de 50, quando a obsolescência planejada começou a aparecer. Esses designers eram muito claros sobre o assunto. Chegavam a debater quão rápido conseguiam que um aparelho avariasse, mas de modo que o consumidor mantivesse fé suficiente para ir comprar outro. Foi tão intencional, mas as coisas não avariam suficientemente rápido para manter essa seta funcionando. Por isso, existe também a obsolescência perceptiva. A obsolescência perceptiva nos convence a jogar fora coisas que ainda são perfeitamente úteis. Como fazem isso? Mudam a aparência das coisas. Por isso, se comprou suas coisas há alguns anos, todos percebem que você não tem contribuído para essa seta. E como o nosso valor depende da nossa contribuição para essa seta, isso pode ser embaraçoso. Por exemplo, se eu tiver o mesmo monitor de computador gordo e branco na minha mesa por 5 anos e a minha colega tiver comprado um computador novo, ela vai ter um monitor plano, brilhante que combina com o computador, com o celular e até com as canetas. Ela parece estar operando uma nave espacial e eu pareço que tenho uma máquina de lavar na mesa. A moda é outro bom exemplo. Já se perguntou por que os saltos dos sapatos das mulheres passam de largos para finos num ano e no próximo de finos para largos? Não é por haver um debate sobre qual deles é mais saudável. É porque usar saltos largos num ano de saltos finos mostra que você não contribuiu recentemente para a seta. Por isso não vale tanto quanto a pessoa com saltos finos ao seu lado, ou em um anúncio. É para comprarmos sapatos novos. A publicidade e a mídia em geral têm um papel importante nisto. Cada um de nós nos Estados Unidos é bombardeado com mais de 3.000 anúncios por dia. Vemos mais publicidade num ano do que as pessoas há 50 anos viam em toda a vida. Qual é o objetivo de um anúncio, se não nos fazer infelizes com o que temos? Por isso, nos dizem 3.000 vezes por dia que nosso cabelo está errado, nossa pele, nossa roupa, nossos móveis, nossos carros, nós estamos errados. Mas tudo se resolve se formos às compras. A mídia também ajuda a esconder tudo isto e isto. Por isso, a única parte da economia que vemos são as compras. A extração, produção e envio para o lixo acontecem fora do nosso campo de visão. Por isso, nos Estados Unidos, temos mais coisas do que tivemos antes, mas pesquisas mostram nossa felicidade declinando. Nossa felicidade teve seu pico na década de 50, a mesma época em que a febre consumista explodiu. Coincidência interessante. Acho que sei o porquê. Temos mais coisas, porém menos tempo para o que realmente nos faz felizes. Amigos, família, tempo livre. Estamos trabalhando mais do que nunca. Analistas dizem que não temos tão pouco tempo livre desde a sociedade feudal. E sabem quais são as duas atividades que mais fazemos no pouco tempo livre que temos? Ver televisão e fazer compras. Nós, americanos, passamos 3 a 4 vezes mais tempo comprando do que os europeus. Assim, nessa situação ridícula, vamos trabalhar talvez em 2 empregos, e quando chegamos em casa exaustos e sentamos no sofá novo para ver televisão, os anúncios dizem que não prestamos, então vamos às compras para nos sentirmos melhor. Depois trabalhamos mais para pagar o que compramos e chegamos em casa mais cansados, vemos mais televisão que nos diz para fazermos compras outra vez. E estamos nesse ciclo de trabalhar, ver, comprar, e podíamos simplesmente parar. Então, no final, o que acontece a todas essas coisas que compramos? Nesse ritmo de consumo, não cabe tudo em casa, apesar do tamanho médio das casas ter duplicado nesse país desde os anos 70. Vai tudo para o lixo, e isso nos leva ao tratamento do lixo. Essa é a parte da economia de materiais que conhecemos melhor, porque nós temos de levar o lixo até a esquina. Cada americano produz 2 quilos de lixo por dia, o dobro do que fazíamos há 30 anos. Todo esse lixo ou é despejado num aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A incineração é realmente ruim. Lembra daqueles tóxicos da fase da produção? Bem, queimar o lixo libera esses tóxicos no ar.
pior ainda, produz supertóxicos novos, como a dioxina. A dioxina é a substância mais tóxica feita pelo homem, e os incineradores são a principal fonte de dioxina. Isso significa que podemos parar a principal fonte da mais tóxica substância conhecida e feita pelo homem, simplesmente parando de queimar o lixo. E podemos parar hoje. Algumas empresas não querem criar aterros e incineradores aqui. Por isso, também exportam os resíduos. Então, e a reciclagem? A reciclagem ajuda? Sim, a reciclagem ajuda. Ela reduz o lixo nessa extremidade e depois reduz a pressão para minerar e colher mais nessa extremidade. Sim, 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 todos devemos reciclar, mas reciclar não é o suficiente. Reciclar nunca será suficiente por duas razões. Primeiro, o lixo que vem das nossas casas é apenas a ponta do iceberg. Para cada saco de lixo que deixamos na esquina, 70 sacos de lixo são criados anteriormente, só para fazer o lixo desse saco que deixamos na esquina. Assim, mesmo que pudéssemos reciclar 100% do lixo das nossas casas, não se chegaria ao coração do problema. Além disso, grande parte do lixo não pode ser reciclado, ou porque contém demasiados tóxicos, ou porque é criado de início para não ser reciclável. Como aquelas caixas de suco, que têm as camadas de metal, papel e plástico, todas coladas. Não dá para separar essas camadas para reciclá-las. Como se vê, é um sistema em crise. Por todo o percurso, estamos batendo em limites. Do clima em mudança ao decréscimo da felicidade. Simplesmente não está funcionando. Mas a parte boa de um problema tão generalizado é haver tantos pontos de intervenção. Há pessoas trabalhando aqui salvando florestas, e aqui na produção limpa. Pessoas trabalhando em direitos do trabalho, em comércio justo, em consumo consciente, no bloqueio de aterros e incineradores. E muito importante em recuperar o nosso governo, para que seja realmente pelas pessoas e para as pessoas. Todo esse trabalho é criticamente importante, mas as coisas vão realmente começar a se mover quando enxergarmos as ligações, quando enxergarmos o panorama geral. Quando as pessoas ao longo do sistema se unirem, poderemos reivindicar e transformar esse sistema linear em algo novo, um sistema que não desperdice recursos ou pessoas, porque aquilo de que precisamos nos livrar é da antiga mentalidade de usar e jogar fora. Há uma nova escola de pensamento nesse assunto, e é baseada em sustentabilidade e equidade, química verde, zero resíduos, produção em ciclo fechado, energia renovável, economias locais vivas. Já está acontecendo. Há quem diga que é irrealista, idealista, que não pode acontecer. Mas eu digo que quem é irrealista são os que querem continuar pelo velho caminho. Isso é que é sonhar. Lembre-se que a velha forma não aconteceu por acaso. Não é como a gravidade que temos que conviver. As pessoas a criaram. E nós também somos pessoas. Por isso, vamos criar algo novo. Oi, todo mundo aí? Oi. Sim. Sim. Nossa, Vídeo, hein? Esse vídeo era para a gente trabalhar em sala de aula praticamente o mês inteiro, porque ele traz muita coisa para a gente estudar, tá? Então, ele traria subsídios desde conversar sobre a extração dos minérios até o descarte ecológico do lixo. Mas, como nós estamos nessa situação, nós vamos ter que dar uma enxugada. Alguém quer comentar algo do vídeo? Que mais chamou a atenção? Eu achei ele super interessante, porque tinha umas informações lá que eu nem pensava que tinha. Ô, louco. E é um vídeo já antigo, hein? Imagina a realidade hoje. Eu vou compartilhar de novo com vocês a nossa apostila, tá? Pra gente continuar. Por mim, eu ficava conversando só sobre a história das coisas, mas a gente tem que continuar a atividade. Vocês anotaram aí o que é obsolescência planejada e obsolescência percebida? Sim. E tem quem pode falar o que é planejada? Eu. Pode falar, Rebeca. Pode falar, sem brigar. A obsolescência planejada é como criado para ir para o lixo. Ela falou assim, como se fosse fabricado para depois não poder reutilizar, para ir para o lixo para comprar outras coisas. E é percebida?
Apercebida é uma coisa que você compra, que ainda tem utilidade, mas que você vê que outra pessoa comprou uma nova e também quer comprar. Tipo isso. Isso, vocês estão vendo que as duas caminham junto? Porque às vezes a gente compra, por exemplo, igual deu o exemplo do computador, mas vamos pegar um celular. Você compra um celular, lindo, maravilhoso, só que parece incrível, acaba a assistência técnica, a garantia de 1 ano, parece que ele começa a pifar, não é verdade? Mas Sim. tudo que a gente É verdade. tudo que a gente compra dá a impressão, acabou a garantia, começa a pifar. Por quê? Porque já vem embutido na máquina que ela tem que ser descartada. Não fabricam mais. A minha avó, por exemplo, antes de falecer, ela tinha uma geladeira vermelha. Essa geladeira da década de 60 funcionava. Né? Minha avó faleceu há 2 anos. A geladeira está na casa, no sítio do meu tio agora. É uma geladeira que funcionava. Agora a gente compra a geladeira, dá a impressão que 1, 2 anos já não gela mais. Então, ela está planejada para não funcionar mais. E a obsolescência percebida é aquela que a moda dita para gente. Hoje em dia a geladeira branca não está fora de moda. Né? Que cor que a geladeira está na moda? Cinza. Quem tem geladeira cinza, está podendo. Né? É igual as roupas. Tem gente que esse ano o boné, os meninos, o boné aqui, a aba é reta. No outro ano é curva, no outro ano é para trás. Não é verdade? Então, isso aí faz com que a gente compre, muitas pessoas, né? Tem gente que não cai nessa, mas muitas pessoas, principalmente na idade de vocês querem estar na moda. Por quê? Porque muitas vezes a turma de vocês é caracterizada pela maneira como vocês se vestem por igual. Tá? E isso a gente percebe quando a gente está de fora. Né? Quando você ficar adulto, você vai perceber. E muitas vezes, mesmo adultos, você acaba se vestindo igual, falando igual, para ser aceito naquele local, naquele meio que você vive. Tá? E muitas vezes você acaba ficando falso naquilo que você realmente é. Mas isso, quem dita, conforme o vídeo mostrou, é a própria mídia. É a mídia que embute e a gente precisa trabalhar mais para a gente poder ter mais, para poder consumir mais. E o tempo livre? E a felicidade? Né? Então, vou compartilhar com vocês aqui, quem não escreveu o que é cada um desses daí. Deixa eu colocar aqui. Espera só um minutinho. Estão vendo aí o que é obsolescência percebida e a obsolescência planejada? Sim. Então, quem não escreveu, escrevam, tá? Copia o que está aí, resumidamente, ou coloca suas próprias palavras. As outras questões, eu acredito que vocês possam ler e responder por si só, não precisam escrever nada, tá bom? Porque a gente não tem mais aquele tempo na sala de aula para fazer isso. Tá? Mas quem quiser ir responder no caderno, quer continuar estudando, não está sem fazer nada, beleza, fique à vontade, tá? É que agora a professora tem que resumir. Quanto tempo precisa? Já copiaram? Ô, Sora, eu tirei print para copiar depois, porque é mais fácil. Nossa, que evolução! Ê! Pronto, então? Vocês sabem tirar print? É só, quem está no computador tem uma tecla escrita, PRTSC, ou print do celular, ou tirar foto. Prontinho? Sim. Sim. Então, vamos voltar para a apostila. O que perde tempo é isso, compartilha, descompartilha. Então, observando esse vídeo que nós vimos, né, nós vamos falar um pouco sobre a sociedade de consumo
e a economia circular, tá? O que é consumo e o que é consumismo? Alguém pode explicar para mim? Se alguém sabe a diferença? Consumo é quando você compra as coisas por necessidade, tipo comida, você compra porque você sente fome. E consumismo é quando você compra uma coisa que você já tem. Você compra muitas coisas que você já tem. Só por ter. É. Isso, muito bem. Ó, aqui a professora, vamos ver se vai direto. Selecionou uma explicaçãozinha. Vocês estão vendo abrir no YouTube? Não. Não. Tá na tela da apostila ainda. Tá na tela da apostila. O meu não tá nem na tela da apostila. Nem o meu. Nem o meu? Vamos resolver isso já. E agora? Não. Não. Agora sim. Agora Foi. Tá, é 2 minutinhos só, prestando atenção, tá? Cidadania. Hoje a Daniela vai aprender um pouco mais sobre cidadania. Crianças, vocês sabem a diferença entre consumo e consumismo? A mamãe disse que consumo é quando a gente compra. Isso, Dani. Consumo é quando a gente compra as coisas que nós realmente precisamos. Nem mais, nem menos, mas na quantidade necessária. E consumismo, tia? Consumismo é quando a gente exagera, Dani, comprando a toda hora sem realmente precisar nem refletir. Como assim, tia? Por exemplo, tem adulto com um guarda-roupa cheio, mas que não resiste quando passa numa loja e acaba comprando mais uma blusa, mais uma calça. Será que ele realmente precisa daquela roupa? E por aí vai. Isso acontece com vários produtos ou serviços que as empresas oferecem aos consumidores todos os dias. Quem me dá um exemplo de consumismo entre as crianças? Quando a gente quer sempre mais um brinquedo, mais uma roupa. Isso, Dani. Hoje em dia os pais ficam o dia inteiro no trabalho e as crianças ficam em casa assistindo TV, vendo todo tipo de publicidade. De biscoito, de brinquedos, de roupas. Resultado, as crianças só pensam em pedir aos pais que comprem. Mas, tia, a gente não deve comprar nunca um brinquedo novo? Não, querida, não é isso. Seus pais podem lhe dar outros brinquedos adequados à sua idade à medida que você for crescendo. O problema é que tem gente que enche os filhos de brinquedo e as crianças nem brincam com todos eles. Isso é consumismo. Muito bem, Dani. Por isso é importante que vocês aprendam desde cedo que a gente tem que dar valor ao que a gente já tem. E também não precisamos comprar tudo que oferecem pra gente. Até amanhã, crianças. E lembrem-se, saber consumir é saber ser cidadão. Eita. Estou de volta aqui? Sim. Então, certinho o que vocês falaram. Só que muitas vezes a gente fica comprando, né? Não tô falando, nós não podemos falar assim que não tem a necessidade de comprar. Comprar é uma necessidade, sim. Por quê? Porque sem o consumo não tem produção industrial. Se não tem produção industrial, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem o comércio, que é onde as pessoas gastam o dinheiro do salário que recebem da indústria. Então, é um círculo vicioso. Então, vamos colocar aqui, de novo. Nossa apostila. Estão vendo a apostila de novo? Sim. Sim. Não. É. Chegou? Então, essa questão, quando a gente fala de comprar... Eu não tô vendo. Eu tô vendo lá as suas pastas. Eu também Sim. Então, Tá mostrando as pastas só. tá, vamos voltar. E agora? Agora estão? Agora Agora sim. tô vendo. Agora tá.
essa questão de produção, extração, produção, consumo, lixo, isso chama economia circular, certo? É todo o percurso, desde a matéria-prima até o descarte de algum produto. Entre esses itens, né, produção, extração, produção, consumo e descarte, nós temos as pessoas que fazem essa movimentação, mas nós podemos ter esse círculo quebrado. Muitas vezes você pode comprar menos, que é a questão da energia verde, nós temos um menor consumo de produtos tóxicos, nós temos hoje uma linha enorme que a gente fala vegana, nós fala vegetariana, nós temos outros itens que vão melhorando o consumo. Né? Existem pessoas que utilizam na própria culinária, por exemplo, talos, né, a casca da banana. Então, eles acabam utilizando tudo, não descarta mais. Então, quando chega lá no final, lá no descarte do lixo, nós temos agora vários descartes. Nós temos a reutilização, a reciclagem, a compostagem. Então, nós temos vários itens que podem amenizar a extração. Se você reutiliza o plástico, o papelão de uma embalagem, por exemplo, você não precisa cortar a árvore para produzir a celulose. Então, nós podemos amenizar a extração, sabendo utilizar o lixo que é produzido pelo homem através desse consumo, desse consumismo, certo? Então, aqui, vocês já responderam para a professora o que era principal, o que é consumo e consumismo, certo? Então, vocês lá na apostila, vocês depois coloquem para a professora o que é consumo e o que é consumismo. E essa economia circular, nós vamos assistir esse videozinho que vai falar sobre ela. Mas antes disso, não, vamos assistir primeiro o videozinho. Vou interromper o compartimento e vou para lá. Espera só um pouquinho, tá? Estão vendo o YouTube? Sim. 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 Tá ótimo. Então, vamos lá. A gente está acostumado a pensar assim: você extrai a matéria-prima da natureza, fabrica o produto, alguém compra, consome e joga fora. Tem sido assim desde a Revolução Industrial, o que permitiu aumentar o nosso conforto e tirar muita gente da zona da pobreza. Acontece que, com o tempo, os recursos vão acabando, fica mais caro de produzir, o meio ambiente fica mais poluído, emitimos mais gases estufa e a população não para de crescer. Ou seja, uma hora a conta não vai fechar. Por isso, a partir dos anos 2000, começou uma nova forma de pensar a economia. Você não precisa mais possuir, mas apenas ter o acesso. E muitos serviços estão indo nessa direção com a ajuda da tecnologia. Olha, por exemplo, o Airbnb, que compartilha casas e apartamentos. Ou os aplicativos de corrida, em que você não precisa ter um carro para ir de um lugar para o outro. E tem ainda os espaços de coworking, onde você compartilha um lugar para trabalhar. A ideia aqui é mudar a forma como a gente pensa a economia. E para a indústria não é diferente. O princípio da economia circular é a gente deixar para trás aquele modelo tradicional de extrair, usar e jogar fora. Ou seja, ao invés de extrair, você vai usar e depois você vai reciclar e reintroduzir esse material na produção de um novo. A ideia é que nenhum componente seja encarado como lixo, e sim como matéria-prima para ser utilizado de novo. Assim, a gente tira o descarte de fora do processo e todo mundo sai em um. O cliente vai ter a segurança de que ele está comprando um produto que foi pensado, considerado o meio ambiente. E ao final da vida útil dele vai ser reciclado e vencido. Muitas vezes você aumenta a produtividade da empresa apenas com processo, com reuso de matéria-prima, evitando desperdícios de água, de energia. Quer dizer, isso é o que faz a economia ser circular.
Lá na Europa, a economia circular já reduziu custos com materiais em até 630 bilhões de dólares por ano. E a previsão para 2030 é que sejam criados mais 600 mil empregos e que se reduz os gases de efeito estufa em até 4% ao ano. Aqui no Brasil, mais de 75% das indústrias desenvolvem algum tipo de economia circular. A reciclagem ela é extremamente importante, porque ela é um primeiro passo da cadeia, evitando que resíduos vão parar em lixões ou em aterro sanitário. Porém, o que a gente busca é dar um passo além, não somente reciclar, mas além de reciclar, buscar soluções para reintroduzir esse material reciclado nos nossos próprios produtos. Esse processo é chamado de logística reversa e envolve um redesenho de todo o processo. Afinal, também é preciso pensar em como recolher e remontar os produtos. Essa empresa de impressoras, por exemplo, está nesse caminho. Ela recolhe as impressoras descartadas, derrete as peças de plástico que são transformadas nesse filamento que depois é picado virando peça de novo. Nossa resina reciclada consegue ser mais barata do que a resina virgem. A mensagem que a gente quer deixar é que é possível construir produtos de forma mais sustentável, é que é possível realizar parcerias com a sociedade civil, com as comunidades. Então é isso que nós precisamos agora desenvolver com os empresários, com a sociedade, essa consciência de que você precisa, na realidade, reduzir os custos, reduzir o uso desses bens para que o futuro seja muito mais promissor. Entenderam agora? Vocês estão me vendo? Sim. Sim. Entenderam agora o que a gente pode fazer? Então, essa questão da economia circular é algo que está acontecendo agora, no Brasil também, e a gente precisa ver que pode ser um nicho de profissão para vocês no futuro. Vocês podem muito bem trabalhar como essa gerente de sustentabilidade. Não adianta só falar assim, temos que reciclar, temos que reutilizar. Mas como fazer isso? Aqui a gente tem a ETEC de Química. A Química está muito ligada a isso. Aqui nós temos a ETEC da Administração. A Administração está muito ligada nisso. Então, vocês têm que pensar também em algo para o futuro de vocês. E essa questão de sustentabilidade e tecnologia vai ser o futuro. Como eles colocaram, você não precisa mais ter, você tem que ter o acesso. Livros hoje, olha a apostila da professora. A professora não recebeu a apostila igual a vocês, a minha apostila é virtual. Eu recebo o arquivo, eu abro para vocês. Então, eu não preciso mais do papel, eu não preciso mais ter. Eu tenho que ter o acesso para eu saber. Então, isso é o futuro, certo? É utilizar aquilo que a gente já tem e transformar em algo melhor. Só que não adianta a gente falar, vamos pensar em o quê? Vou dar um exemplo. Sabe canudinho, que a gente usa de refrigerante? Sim. Sim? Então, quem procurar na internet vai ver que o plástico está matando os oceanos, certo? Nós temos, por exemplo, as tartarugas marinhas, elas são muito curiosas e elas são muito famintas. Elas comem tudo o que aparece na frente, assim, de diferente. O que for verde, ela acha que é alga, ela não tem o raciocínio para saber que aquilo é plástico. Então, eles começaram um movimento para parar a produção de canudos de plástico, porque é o que é mais descartado, é mais utilizado, né? Vai tomar um suco, canudo, vai tomar um milkshake, é canudo, vai no restaurante, canudo. Então, eles começaram a desenvolver novos produtos para evitar o descarte deste plástico, porque o canudo em si é algo que você não se preocupa muito em colocar na reciclagem, você se preocupa em colocar vamos dizer assim, o refrigerante, né, a garrafa PET, porque dá aquele volume. O canudo você acaba jogando fora no lixo mesmo. Então, tem vários itens, por exemplo, não sei se vocês estão enxergando aí, tá para ver? Sim. Sim? Esse aqui, ele é biodegradável. Isso quer dizer, em contato com a água, ele vai dissolver. Esse aqui é feito de papel, ó. Esse aqui é feito de macarrão, ó. É um macarrão grosso que você pode beber. E depois você gosta de comer. Esse daqui, ó, eu vou até abrir um para vocês, que eu comprei ano passado.
Eu ia mostrar, né, esse ano, né? Esse aqui é sabor morango. Então, depois que você usar, ele é um doce. Depois que você beber, você come. É comestível. Comestível. Isso. Esse daqui é de morango, esse aqui é de chocolate. Esse aqui tá fechadinho ainda. Esse aqui, como eu tô pondo na mão, né, não vai dar mais para comer. Mas tem aquele também de alumínio, que é reutilizável, né? Você lava, tudo mais. Né? Até com uma esponjinha específica, né? Porque ele suja no meio. Então, tem muita coisa, mas tudo isso aqui, ó, é ciência, tá? É uma maneira de você desenvolver algo e tem que ter as pessoas por trás disso. Então, são nichos de empregos que vocês possam pensar lá para frente. Tudo isso aqui, se for usado, não vai impactar o meio ambiente. Nem na produção, nem na extração, nem no descarte, tá? Então, tudo isso tem que ser repensado e reutilizado. Então, isso que é economia circular. Na hora que chega na parte do descarte, ele volta a ser produto. Não seja apenas descartado, certo? Se vocês procurarem também no YouTube a questão das usinas de lixo no Japão, vocês vão ver que eles conseguem reutilizar 90% do lixo deles. Os outros 10%, 9% é incinerado e não é colocado, não solta fumaça tóxica para o meio ambiente. Ele é incinerado, ele se torna energia e os filtros filtram os tóxicos. E o que sobra de 1%? É bateria e pilha, que eles ainda não encontraram uma maneira de reutilizar isso. Só que, então, eles já estão anos-luz, vamos dizer assim, né, de nós, na utilização do lixo. Em Dubai, no Emirados Árabes, eles construíram ilhas com lixo reciclado, com garrafas PETs, certo? Então, eles construíram ilhas. Você imagina a engenharia disso, para construir uma ilha com lixo, com garrafas PETs que iam ser jogadas fora. Então, é tudo uma questão de engenharia, de futuro, e tem que pensar nisso, certo? Nessa questão que a gente fala sobre consumo, reutilização, a gente tem que perceber o que cada sociedade consome. Será que eu como a mesma coisa que uma pessoa que mora na Índia come? Porque às vezes a gente fala de consumo, só que a gente tem que pensar assim, será que todo mundo consome a mesma coisa? O que vocês acham? Todos os países do mundo consomem o mesmo produto? Não. Nem quando a gente fala na questão da globalização, que praticamente homogeneizou a cultura? O que vocês acham? Esse canudinho aqui, ó, que é de papelão, vocês veem ele aonde vai sendo utilizado? Quem conhece? Eu vejo ele em restaurantes, lanchonetes. Isso, aqui isso, usado em lanchonete, usado no McDonald's, no Burger King. Ele é utilizado bastante nessas fast foods, né, dessas empresas de restaurante, comida rápida. Por que é utilizado? Porque foi uma regra, uma lei colocada lá nos Estados Unidos, que agora utilizaria esse tipo de canudinho. Por ser uma franquia internacional, eles têm que usar aquilo que é mandado para eles. É por isso que o Brasil, não que o Brasil tenha uma lei específica que proíbe o uso do plástico. Ainda nós não temos. Nós temos as redes sociais que incentivam o uso desse canudinho. A lei foi criada lá nos Estados Unidos. Então, essa questão de ter vários produtos que são consumidos por igual no mundo inteiro, e ainda existem países que consomem os seus produtos. Deixa eu mostrar uma foto para vocês de consumo. Espera só um pouquinho. E meu computador ainda está tão lento.
Mandei para consertar, parece que voltou do mesmo jeito. Tá, isso aqui são fotos que mostram o consumo de cada região, tá? Aqui é no México, aqui é alimentação. Vocês estão vendo a imagem? Essa pergunta. Sim. Então tem a família, e aí eles terão foto daquilo que eles mais consomem, alimentos que eles... Não? Eu tô vendo. Professora, não tô vendo. Então, pera um pouquinho, eu vou interromper e vou começar de novo. E agora? Estão vendo? Não, tô vendo só você. Sim. Não vendo nada, não. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Talvez seja porque fixou a tela da professora. Daí não dá pra ver outra tela, talvez. Aham, aí... tem que sair e entrar, eu acho, não sei. Vou parar a apresentação. Não vou tentar apresentar de outro jeito agora, pera. Porque o meu tava sem ver. Daí eu apertei um botãozinho que tá um alfinetinho ali no cantinho. Daí deu pra ver. Sim. Tenta esse alfinetinho aí. Eita, agora eu que perdi tudo aqui. E agora? Apertou o alfinetinho? Sim. Não consigo ver. Agora Eu tô vendo. Eu tô vendo. Então, Agora... então, aqui mostra as famílias, os locais no mundo, tá? E onde que vai? Aqui é Madagascar. Esse daqui é no Japão, tá? Ó, vão observando os alimentos, tá bom? Esse daqui é Estados Unidos. Olha a quantidade de fast food que eles comem, comida processada que a gente chama, né? Aqui é na Índia. E esse aqui tá em cima aqui, não deu para ler. Provavelmente, não lembro esse aqui qual que é, não vou chutar não. Então, vocês podem ver a diferença da alimentação. Alimentação na questão de processamento, né? Esse aqui, por exemplo, deve ser na Europa, porque eles estão acostumados a comer parte de lataria, tá? E aí nós vamos pegar aqui. Talvez seja... Tá com... Porque tá em euros ali. É algum lugar na Europa. Por causa que eles costumam comer bastante latarina e tá em euros. Mas não consigo... Budapeste não é também. Então, tem a Best aqui. Nós temos aqui, essa daqui é também alguma Guatemala, né? Que eu me lembro. Esse aqui é Coreia. A comida mais de mar, né? Mais vegetação. Isso aqui é Brasil. Tá, nós tomamos bastante água, suco processado. Nós não estamos muito longe dos Estados Unidos. A única diferença é que a gente tem essa parte da feira, né? Que ainda tem acesso. Os americanos aqui já não comem isso, ó. Mais batatinha, tudo mais. Então, aqui seria para vocês terem uma ideia de cada região do mundo, apesar da globalização, apesar de sermos chamados de aldeia global, nós temos sim, né, nos grandes centros, essa questão de comidas rápidas, que são os fast foods, mas a cultura alimentar de cada país ainda prevalece. Só que mesmo tendo essa cultura, a produção de lixo é correspondente a cada nação. Se você pega uma região onde tem mais uma alimentação mais voltada para aquilo que é produzido da agricultura, nós vamos ver que vai ter uma produção de lixo mais orgânico, mas esse lixo pode virar um adubo, pode virar sua fermentação, pode gerar energia. Então, tudo tem uma utilização. Não se pode dizer que o lixo por si só vai lá, aquele aterro enorme, aquele lixão enorme, jogar fora tudo que se produz. Não, tudo
tem uma produção. Ah, mas e as pilhas da bateria que a senhora falou? Ainda não tem o que fazer com isso. Mas vamos pensar daqui 10 anos que com certeza eles vão construir algo que não seja tão prejudicial ao meio ambiente, que pode ser reutilizado. Certo? Vamos voltar aqui para a nossa apostila. Tá. Estão vendo a apostila agora? Sim. Sim? Então, essa padronização das experiências de consumo é principalmente nos grandes centros, tá? Porque em regiões menores ainda prevalece o consumo individual, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Lembra aquele texto sobre desenvolvimento sustentável que eu coloquei no CLES 1 para vocês? Lembra? Vocês devem ter copiado no caderno. Sim. Deixa eu achar o meu aqui. Esse daqui, vocês copiaram? Eu copiei. Copiou? Quem que pode ler para a professora? Quem pode fazer? Eu leio. Então vai, por favor. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Não, desculpa, professora, posso começar de novo? Claro. Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Definição da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas nos anos 70, para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Então, tudo isso que nós vimos, esse consumo circular, essa questão de destruir o meio ambiente para poder utilizar como matéria-prima da indústria, para gerar produto, para ser consumido e depois descartado, tudo isso foi repensado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e criou a Agenda, né, 21, hoje nós temos a Agenda 30, e também essa palavra, desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento sustentável que modificou a visão do ser humano do lixo. Então, nós podemos, sim, extrair do meio ambiente? Sim. Só que nós não podemos acabar com tudo agora. E as gerações futuras? Vão precisar comer, vão precisar de minério, vão precisar de água, vão precisar de ar para respirar. Então, como que nós vamos resolver isso? Repensando o nosso consumo. Nós podemos o quê? Mudar alguns hábitos. Que hábitos? Consumir menos água, né? Pensar o que nós vamos utilizar. Se a gente pode comprar leite de caixinha, a gente compra para quê? Para levar para reciclagem. Não adianta nada você comprar um leite de caixinha e jogar fora no lixo comum. Também não adianta nada você comprar um leite de caixinha, até trouxe um aqui, ó, e depois sabe fazer o quê? Jogar direto no reciclado. O que tem que fazer antes? Jogar uma água nele. Ou jogar uma aguinha aqui, ó, dar uma limpadinha. Por quê? Porque o que tiver aqui dentro pode criar bolor. E papelão com bolor não pode ser reutilizado. Essa tampinha aqui, ó, ela tem que ser descartada em outro local, tá? Por quê? Porque é plástico, isso é papelão. Dentro disso aqui tem um alumínio. Há 5, 6 anos atrás, não se tinha técnica para separar o alumínio do papelão. Hoje já tem. Hoje eles conseguem tirar o alumínio que está aqui, mandar para um local adequado, que vai utilizar esse alumínio, esse papel com alumínio, e vai utilizar o papelão que está aqui. Então, hoje tem muita tecnologia para reutilizar. E o que nós vamos sair ganhando? Mais árvores para o nosso oxigênio. Mais água para gerações futuras. Esse plástico aqui, ó, é feito de petróleo, tá? Menos extração de petróleo. Isso quer dizer o quê? Menos combustível sendo queimado.
menos problemas ambientais, menos efeito estufa, menos ilhas de calor. Então, tudo isso é só reciclando uma caixinha. Imagina a quantidade que a gente usa durante a semana, a família inteira, todos os amigos, a cidade inteira que é produzido. Então, se a gente tivesse na escola, a gente ia fazer uma campanha de reciclar o lixo produzido por vocês no intervalo. Né? Eu ia apresentar algumas ONGs que elas coletam, sabe o papel da bala? Que a gente chupa a bala, que a gente joga fora no chão, muitas vezes, que tem gente que já vive fazendo isso. Aquele papel, aquele plástico, né, ele é reutilizável. Você pode reciclar, certo? Vai virar papel de bala de novo? Não. Mas vai virar embalagem de plástico, que não coloca comida dentro dela. Tá? Vai embalagens que é embalagem de presente, por exemplo, é utilizado esse papel reciclado. Então, tudo isso é uma questão da gente repensar o nosso meio ambiente. Então, vendo a apostila de novo? Sim. Sim, vamos Sim. aí, tá? Não. Eu tô vendo ainda o texto. Tá, então. Eu tô vendo. De novo. E agora? Estão vendo a apostila? Sim? Sim, agora sim. Então, esse desenvolvimento sustentável, ele foi criado por esse relatório Nosso Futuro Comum, tá? Que ele diz que nós temos que pensar em várias dimensões ambiental, social, econômica e institucional. Então, essas dimensões, elas são colocadas como? Tem que pensar nas gerações futuras? Tem, tá? E que parte do ambiental? Nessa questão de preservar o meio ambiente, tudo que for destruído tem que ser refeito, por exemplo, florestas que foram degradadas, desmatadas, tem que ter a silvicultura, tá? Que é reflorestar. A questão social, a própria população tem que pensar que ela tem que fazer essa economia reversa, é a sociedade que tem que colocar limites para aquilo que é produzido, aquilo que é consumido, a economia tem que andar junto, isso quer dizer, essas próprias empresas que produzem tudo que a gente consome, tem que dar destino, tá? Por exemplo, um celular que foi descartado, a própria empresa, Motorola, LG, ela que tem que recolher esse equipamento e reciclar. E as instituições têm que preservar, têm que criar ONGs, têm que criar oportunidades para que tudo isso seja reutilizado, reciclado. Então, aí, a professora nós estamos já extrapolando o horário, né? Então, eu vou colocar para vocês aqui as respostas, tá? Então, esse daqui vocês escrevam aí. Depois vocês leem com calma. Esse daqui é um âmbito institucional, tá? Vocês completam aqui. Esse aqui seria o âmbito ambiental. Esse aqui, o econômico. E esse aqui, o social. Então, aqui ele traz... esse aqui são partes integrantes desse relatório, Nosso Futuro Comum, que coloca cada item explicando como que é essa questão dessas dimensões, aquela dimensão ambiental, social, econômica e institucional, tá? Aqui nós teríamos essa questão da Agenda 2030, que a professora vai falar mais para frente, tá? Que eu vou dar um trabalhinho para vocês mais para frente. E por último, tá? Esses itens aqui, ó, na atividade 4, tá? Tudo isso aqui nós já falamos, tá? Durante a aula. Todos esses itens nós estamos conversando durante a aula, tá? A questão do canudinho, eu já conversei com vocês, tinha um vídeo, mas não vai dar tempo. E por último aqui, essa questão desse ciclo dos produtos, que eu comecei com você. Esse recurso natural é a extração do produto. Ele é levado para a indústria, que vai fazer a produção. Desta produção, tem o transporte, que é a distribuição.
a distribuição é feita nos ambientes de consumo, shopping, lojas, mercados. Desse consumo que nós utilizamos, ou é descartado nos aterros, ou tem uma nova distinção. Essa destinação ou é reutilização, recuperação ou reciclagem, tá? Então, essa reutilização, se você pega, por exemplo, uma caixinha, ela vai ser reutilizada. O que é reutilização? Você pode cortar a caixinha aqui, por exemplo, tá? Encapar e fazer um porta-lápis. A recuperação. Essa recuperação, o que você pode fazer para recuperar esse produto aqui? No caso da caixinha não tem jeito, mas algo que foi estragado, ou que durante o transporte foi amassado, tem como ser utilizado. E a reciclagem é transformar esse papelão em um novo papelão. Como é que faz isso? Do mesmo jeito do processo que a gente utiliza a madeira, tá? Isso aqui é moído, tá? É feito uma liga novamente com ele, e aí é novamente transformado em papel. É como se cortasse a produção. Você corta a madeira, faz o processo, né, até formar o papel. Nesse caso, ele entra no meio, então não tem a extração da madeira. Não precisa fazer isso, tá? Vocês conhecem essa marca aqui, Cativa? Sim. Conhece? Eu acho que não, nunca vi. Aqui, ó, quando vocês forem no mercado, dá uma olhadinha. Ela tem um joguinho que vai contando, deixa eu achar aqui, que vai contando pra gente como é utilizada a reciclagem dessa caixinha. Vocês pegam aqui o celular, estão me vendo? Sim. Tem o QR Code aqui, o QR Code você abaixa no celular nos aplicativos, tá? Aí você põe aqui, ó, deixa eu abrir o site. Deixa eu abrir aqui, vocês estão enxergando? E aí, ele virtualmente, ele vai pedindo aqui para virar, vai aparecer uma menininha. Não. A menininha, menininha, aparece, querida. Ela vai contando a historinha. Só que você tem que acertar. Vocês viram que aparece? Aí, ó. Vira a menininha? Eu não tô conseguindo ver. Não. Eu também não. O celular tá meio pra baixo. Tá pra baixo? E agora? Tá mais pro lado agora. Muito pro lado. E agora? Agora deu. Deu? Melhorou, sim. Agora a menininha sumiu. Meu Deus do céu. Vem, mocinho. Então, o dia que vocês acharem essa caixinha, vocês vão ver, vocês entram lá, ela vai aparecer. Vamos ver se eu consigo por aqui. Vocês têm que acertar o local da caixinha e a menininha aparece. Só que hoje ela não quer aparecer. Mas assim, ela mostra, ela vai contando através do QR Code, aparece na tela do celular, ela contando a historinha de como é utilizada, como foi reciclada essa caixinha. Então, é uma maneira de vocês conhecerem. E também passar para os irmãos menores, né? Porque essa parte lúdica, os pequenininhos que mais, né, chama atenção, ainda mais utilizar o celular, tudo mais. Mas eu queria mostrar para vocês, mas não deu certo. Mas então, a aula de hoje era isso. É bem para vocês entenderem os tópicos da aula. São esses, a economia de materiais, certo? Que vocês têm que entender os setores da economia, certo? Vocês têm que entender a sociedade de consumo, o que é consumo, o que era consumismo. Nós vimos que economia circular, produção, extração, produção e tudo mais. O consumo tem que ser consciente e responsável. Por quê? Porque a gente tem que pensar nas gerações futuras, né? Nós temos que repensar nossa maneira de consumir,
E o desenvolvimento sustentável, que é toda essa mudança de hábito que está acontecendo na sociedade através desse futuro comum, que é o termo sustentabilidade. Alguém está com alguma dúvida? Quer Professora, que eu Oi. não vai esquecer da chamada. Você lembra? Verdade. Obrigadão. Deixa eu, então, começar essa chamada, tá? Eu vou começar pela ordem que está aqui na minha tela, tá? Eu vou falar o nome e você fala a série, tá? Vitor Francisco. 7º A. Mariane Dias. 7º A. Isabela Aparecida. 7º A. Ana Júlia. 7º C. Ana Júlia, desculpa aí. Ana Júlia da Silva. 7º A. Lorena Landegraaff. 7º C. Quem é professora já for fazendo a chamada, quiser sair, fica certinho, fica com Deus, tá? Não esquece de responder a única questão de vocês, que é aquela que eu já coloquei no roteiro 15, tá? As outras atividades que eu colocar, eu nem vou marcar vocês mais, vai aparecer só para quem não assistiu a aula, tá bom? A aula eu vou colocar no roteiro 15, mas vocês não vão precisar fazer mais nada, ok? Tá ok. Então, essa aula vai aparecer no Classroom depois. Não entendi, pergunta de novo, Vi. Essa aula aqui vai aparecer no Classroom depois. Vai, gravada vai, eu vou colocar para vocês gravada, mas a atividade vocês não tem que fazer mais, só aquela questão que já está lá até o dia 30. Ok. Obrigada. Ok? Então Tá bom, então. Beijo. Tchau. Tchau. Ana. Tchau. Andrew. Tchau, Sora. 7º C. Tchau. Andrew. Rebeca. 7º B. A Aurora é quem? É Gabriele Guiral, 7º B. Obrigada, Gabriela. Tchau. Tchau. Saruê. É João Antônio, 7º C. Beijinho. Lívia Martins. 7º A. Isabela Pereira. Professora, ela não consegue falar, mas ela assistiu a aula inteira. Ela falou para falar por ela aqui que ela tá. Tá, ok. A Isabela tá em que série? No A? 7º A. Tá, ok. Obrigada pela amizade, viu, querida? É muito bom saber que vocês são companheiras. Beijo, professora. Beijo. Luísa. 7º B. Pessoal, essa semana termina a rematrícula, hein? Não esquece de pedir para a mãe fazer no aplicativo e na escola, tá? Ana Clara Pereira. 7º B. Letícia Maria. 7º B. Mariane Marchetti. Mariana. 7º C. Emily. 7º C. Jéssica. 7º A. Camila. 7º B. Luzia.
Ana Júlia Moscardi. 7º C. Tchau, meninas. Professora, você falou Luzia? Falei, Luzia, você não respondeu, eu estou esperando de novo. Vamos ver. Luzia, beijo, beijo, Luísa, Luziana. Professora, Oi, pode perguntar. o texto da pergunta que você colocou no Classroom é para copiar? O texto é para copiar e a pergunta é para responder e mandar para a professora. Tá? O texto é esse, de nada. O texto é esse que nós lemos agora, tá? Beijo. Beijo. Bom dia. Bom dia para você também, querida.